Minha gente, olá, tudo bem com vocês? Nós estamos então acompanhando a mensagem de Jesus pregada no Sermão do Monte. Já vimos algumas mensagens referentes às bem-aventuranças. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos quem são os felizes, os bem-aventurados. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, os 12 primeiros versículos. Depois de dizer aos seus discípulos quem são os bem-aventurados, Jesus então volta para a sua multidão, para a multidão que o ouvia, e diz a eles: vocês são sal da terra e luz do mundo. Sal que dá sabor, que tempera, que dá gosto, que protege, que não permite a corrupção, e luz do mundo que aponta o caminho, que aponta as verdades, que aponta a verdade do Evangelho. Depois disso, o Senhor Jesus continua a sua mensagem, continua a sua fala, o seu sermão, se volta agora para aquela multidão que talvez estava ouvindo a mensagem de Jesus pensando nas leis e como então Jesus haveria de cumprir as leis, já que ele estava trazendo uma mensagem completamente diferente. Agora Jesus se volta e diz o seguinte, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20, texto que passo a ler. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos maiores, dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Veja, o Senhor Jesus então agora se volta para os discípulos e fala sobre a lei, porque ele diz que não veio revogar a lei. Ora, para que serve uma lei? A lei serve para regular as relações, serve para estabelecer o fazer, o não fazer, estabelece ordem para a vida. E se eu perguntasse para você para que serve a lei, certamente você daria também estas respostas. No entanto, nos dias de Jesus, havia alguns, sobretudo fariseus e escribas e homens da lei, intérpretes da lei, que estavam utilizando a lei como instrumento para opressão, para medo, para trazer angústia, ao invés de trazer vida e trazer relações justas. Veja, em determinado momento, trouxeram aos pés de Jesus, que estava na praia, uma mulher pega em flagrante adultério. Em uma das mãos, aqueles homens tinham pedras. Na outra mão, eles tinham a lei, que dizia que se alguém fosse pego em flagrante adultério, deveria ser apedrejado. Perceba que levaram até Jesus apenas a mulher. Não por acaso, a mulher não tinha voz nem vez, mas ela foi levada até Jesus e a história iria mudar. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei diz que ela deve ser apedrejada. Tu, o que dizes? Diz a história que o Senhor Jesus, olhando aquela cena de humilhação, cena que jogaram uma mulher no chão, ao pó, Jesus então se volta e responde aquela célebre frase: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto diz que, à medida que
essa palavra foi sendo ouvida do mais velho até o mais moço, cada um foi deixando a sua pedra e saiu envergonhado. Jesus não anulou a lei. Jesus não revogou a lei que estabelece uma relação de fidelidade conjugal. Não foi isso. O Senhor Jesus olhou para aquela situação de opressão, para aquela situação em que a lei estava sendo utilizada como matéria de opressão e não autorizou aquele uso, mau uso da lei. Percebam, quando cada um dos acusadores saiu, ficou apenas Jesus e a mulher. Jesus então pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse Jesus: nem eu tampouco. Vá e não peques mais. O Senhor Jesus olha para a situação daquela mulher e entende o que é a lei. Perguntaram a Jesus: Jesus, qual é o grande mandamento? O Senhor Jesus então respondeu, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Um intérprete da lei pergunta a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus responde. A resposta não é estranha àquele intérprete da lei que conhecia o Shema Israel, o ouve Israel, só o Senhor é Deus. Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Não satisfeito ou sabendo o que se passava no coração daquele homem, Jesus então continua: este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, disse o Senhor, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento do amor é o mandamento que está agora sendo apresentado por Jesus. Disse Jesus: toda a lei e os profetas dependem de toda a lei e os profetas dependem esse mandamento faz com que toda a lei e os profetas dependam dele. Disse Jesus: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, o amor a Deus se expressa no amor para com o próximo. Qual lei Jesus então está apresentando aos seus? A lei do amor. Jesus não veio revogar a lei, não veio anular a lei, veio cumprir aquilo que é o propósito da lei. Levar-nos a amar a Deus sobre todas as coisas, mas a amar o próximo como a nós mesmos. Mas perguntaram para Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Uma pergunta estranha, mas pergunta de quem precisava ter uma boa resposta. Mas sobre esse assunto nós vamos falar na próxima semana, no próximo encontro. Que Deus te abençoe e que aprendamos a lei do amor.